Olá, bom dia! Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira, hein, Carol? Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. E a gente já começa falando sobre o assunto que vai dominar a pauta do dia. Primeiro assunto, economia, o desemprego. Saiu agora há pouco o índice de desemprego do IBGE com uma queda, quarta queda seguida. No trimestre encerrado em julho, o índice de desemprego no país ficou em 11,8%, contra 12% no trimestre encerrado em junho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, uma queda ainda maior tinha sido aquele índice de 12,3%. De qualquer forma, o índice ainda é alto, são 12 milhões e 600 mil pessoas desempregadas, segundo o IBGE. Mas é um número que já melhorou, como também já melhorou ontem o PIB, que teve alta de 0,4%, só que no meio dessas boas notícias da economia, o governo está tratando do orçamento do ano que vem e cogita-se até, conforme revelou o Estadão hoje, um corte nos contratos do Minha Casa Minha Vida para uma economia de 2 bilhões de reais. Enquanto isso, o clima de acirramento, campanha 2022, está seguindo solto. Ontem, na live, na transmissão que o presidente Bolsonaro faz todas as quintas-feiras, ele provocou o governador de São Paulo, João Dória, dizendo que ele sempre mamou nas tetas do PT. Se referindo mais uma vez àquele financiamento de jatinhos feito pelo BNDES, Mas já teve resposta. O broadcast, a Célia Frouf, está lá em Berlim, onde o Dória faz parte de uma cerimônia da Volkswagen, e ele já retrucou o ataque e disse que não mama em teta de ninguém, falando que quer cada vez mais distância do PT e fazendo mais uma vez esse discurso forte, de qualquer forma, sendo atraído por essa isca do presidente Bolsonaro na live. Bolsonaro já rebateu nesta sexta-feira. Outro destaque, uma viagem internacional do deputado Eduardo Bolsonaro, que deve ser indicado pelo pai Jair Bolsonaro para embaixador em Washington, nos Estados Unidos. Ele vai exatamente a Washington, ao lado do embaixador ou do chanceler Ernesto Araújo, para se encontrar com Donald Trump. Na agenda do presidente americano, o encontro está marcado para hoje às 14h pelo horário de Brasília. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que vai lá para agradecer pelo apoio de Trump ao Brasil na reunião do G7, que tratou das questões envolvendo a Amazônia. Esse vai ser um dos assuntos do encontro. Foi questionado ao deputado se ele vai tratar da indicação dele para a embaixada. Ele disse que não, que isso aí é um assunto para ser resolvido com os senadores. Lembrando que ele tem que passar por uma sabatina no Senado e ter o nome aprovado. Mas hoje ele já se encontra com Trump lá nos Estados Unidos. Donald Trump, que ficou nos Estados Unidos justamente por conta da aproximação de um furacão, o Dorian, categoria 4, previsão de chegar bastante forte na região da Flórida e da Geórgia, especialmente na segunda-feira. Ele tinha uma viagem marcada para a Polônia e cancelou por conta dessa aproximação. Aliás, os governadores já declararam situação de emergência, a população bastante apreensiva para a chegada desse furacão, que, como eu disse, pode atender até a categoria 7, com mais de 200 km por hora a velocidade do vento, e pode ser bastante forte ali na região. No futebol, definido o último semifinalista da Libertadores, River Plate vai enfrentar o principal rival, o Boca. Na outra semifinal vai ter Flamengo e Grêmio. Então, brasileiros de um lado, argentinos de outro. Na Copa Sul-Americana ontem a classificação do Corinthians, empate de 1-1 com o Fluminense no Maracanã. Agora o Corinthians na semifinal enfrenta o Independente Del Valle do Equador. Do outro lado também tem brasileiro, Atlético Mineiro contra o Colón da Argentina. A gente destaca também o futebol feminino, torneio internacional amistoso em São Paulo. O Brasil fez 5-0 ontem na Argentina, domingo enfrenta o Chile na decisão desse torneio no Pacaembu. E o Campeonato Brasileiro também na cobertura aí do Estadão, por exemplo, com jogos importantíssimos. Tem São Paulo e Grêmio no sábado, 11 da manhã, horário diferente, sábado, 11 da manhã. Tem também o Corinthians recebendo o Atlético Mineiro em Itaquera. O Santos vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense, e o clássico entre Flamengo e Palmeiras também na disputa pela parte de cima da tabela ali, junto com o Santos. E a gente finaliza falando sobre a Bienal do Livro, lá no Rio Centro. Começa agora, vai até o dia 8, até na semana que vem. A previsão é de se vender mais de 5,5 milhões de livros nessa edição. E também vai contar com uma participação especial, pelo menos uma dedicação maior para as crianças. É a primeira vez em 38 anos que a Bienal vai disponibilizar um pavilhão só para atender as crianças, com muitas questões envolvendo contos de fadas, um cenário de floresta, enfim, para atrair cada vez mais esse público. Eu estava pesquisando sobre o hábito de leitura do brasileiro. A gente tem uma média aí de ler 5,5 livros por ano.
Uma comparação com países como a França, por exemplo, que está bastante no noticiário nessa semana, eles leem pelo menos 21, né, por ano. Uma média bastante diferente. Vamos ver como é que vai ser o desempenho da Bienal no Rio de Janeiro. Vamos tratar bem da floresta nos livros infantis, pelo menos. Terminando aqui o Eldorado Expresso, com as principais notícias que você vai acompanhar nas plataformas do Estadão nesta sexta-feira. A gente volta na segunda. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana.